Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer uma pequena reflexão bíblica, melhor dizendo, sobre o tema cheios do Espírito Santo. Os apóstolos buscaram a face de Deus em oração e foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com toda a ousadia a palavra de Deus. Quando oramos de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma, Deus opera maravilha no nosso meio. Os apóstolos estavam sendo ameaçados, mas clamaram pelo nome de Deus de tal maneira que o lugar em que eles estavam reunidos moveu-se. Então, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, amados irmãos, assim afirma a palavra de Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teu servo que fale com toda ousadia a palavra de Deus. Enquanto estende a tua mão para curar e para que faça sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade de cada um que tinha. Então José, combinado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, amados irmãos e amigos, os apóstolos deram testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. E a nossa vitória está exatamente na ressurreição de Jesus. Se você realmente entender que a nossa vitória está contra a ressurreição de Cristo, ela realmente é poderosa. Porque ela vence, com a ressurreição de Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. E além do mais, é só através do Senhor Jesus que nós alcançamos a salvação. Fora dele é impossível. É por isso que a palavra de Deus nos fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então quero orar com você apenas um minuto. Senhor da glória, abençoa os nossos amigos. Tem misericórdia de cada um deles. Abra o entendimento, ó Pai, de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, para entender o teu santo amor. E também crer que só através da ressurreição de Jesus que nós somos salvos, transformados para a glória do Senhor. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, pastor da 2ª Igreja Batista de Montes Claros.